fato daquela flagelação Ok. de Jesus seria um ato para que pudesse ganhar um tempo para ver o que é que ia resolver, o que é que significava mandar flagelar, talvez Aham. poderia ter parado por aí e não ter levado a uma crucificação e tal, nesse sentido? Sim, poderia ter parado por aí, porque essa era uma das possibilidades de punição. Já era uma punição ali. Já era uma punição. Então, flagela. E aí, tá bem ter flagelado ou não? Não, queremos mais. Crucifica. Então, a flagelação, tá, era uma prática que se fazia comumente para tipos de crimes, como, por exemplo, aquele que está ali meio revoltado contra Roma, mas não tanto, não é? Mas a pizza é grande. Exato, a pizza é grande, meu amigo. Pelo Não, amor de ele Deus. não está tanto. São as 40 chibatadas menos um ali que o sujeito leva, né? Com um chicote que na sua ponta tinha cordas. Sim. E nas pontas das cordas, geralmente ossos ou algumas bolinhas, que quando você batia nas costas de alguém, aquilo arrancava a carne junto quando voltava, né? Nossa. Então era algo realmente assim muito duro, tá? Esse tipo de flagelação. Tanto é que o romano cidadão não podia passar pela flagelação dos chicotes. Não podia? Não podia, dada a dor que era, a humilhação que era, mas alguns podiam evidentemente morrer, mas geralmente não era para a morte esse tipo de ato. Caramba, rapaz, que coisa, né? Agora, o fato da crucificação, não é, tipo, o que as pessoas comentam às vezes é assim, crucificação e tudo já era um ato que os romanos já faziam, não é? Então, o ato de crucificar é realmente originário ali do tempo romano. A quem era atribuída essa crucificação? Era para ladrão, era para gente que tinha cometido um assassinato e tal, não sei o quê. E realmente a crucificação seria a morte pior daquele tempo e essa foi escolhida para Jesus? Muito bem. Algumas teorias que procuram fazer um processo de investigar a fonte dessa atitude, não é, apontam a Pérsia como sendo um local onde se fazia isso de forma mais contundente. Tá. Há registros disso em muitos lugares. Platão, por exemplo. Platão, no diálogo dele, Górgias, fala sobre alguém que está sendo crucificado lá. Caramba. Ele descreve isso e coloca como sendo, por exemplo, aí, uma morte degradante, humilhante. Sêneca, também um outro sujeito que vive ali próximo do período de Jesus, foi inclusive professor de um dos grandes, não é, imperadores romanos malucos, que é o César Nero, ele era o preceptor de Nero. Sêneca fala também de mortes de crucificação, dizendo que elas eram horríveis e eram as piores que podiam existir. Porque, geralmente, a pessoa crucificada, ou ela era colocada num poste, ou numa árvore, tá? E, em alguns casos, ela era colocada já diretamente sem aquela haste, né, numa árvore ou num poste, ou, às vezes, ela era colocada com a haste, como foi o caso de Jesus. Em alguns casos, ela tinha que carregar essa haste até o lugar, tá? E era uma morte que o sujeito passava por ela para ser um exemplo. Há registros dentro, né, dos registros que a gente tem de crucificação, muito interessante isso, que você geralmente podia ser crucificado no local onde você cometeu o crime, para ser um exemplo. Entendi. Caramba. Entendeu? Para as pessoas verem aquilo ali. Entendi. Então, passou por um crucificado que ficava ali, às vezes, dias, horas, dependendo do tanto de flagelação que ele tinha, num poste para todo mundo ver. E posição e formato. Nós temos filmes que Jesus leva
uma haste ali, amarrada nas mãos. Chega lá e encaixa. Em outros, Jesus carrega a cruz. Em outros é uma coisa meio oval, assim, diferente. X, e tal, X, um X ou e coisa tantas assim. outras coisas, né? Sim. Mas qual a aproximação da realidade de como seria o formato da cruz? Tanto uma quanto a outra, isso dependia, por exemplo, do local. Ah, tá. Você tem lugares onde muitas pessoas vão ser crucificadas ao mesmo tempo. Tem relatos aí que os romanos crucificavam 600 pessoas de uma vez, etc. Quando uma determinada população se revoltava, pegava ali o pessoal e cruz. Tá? Então, isso se fazia na árvore, por exemplo. Eles não iam colocar ali 600 postes ou mais até. Tá? Tem relatos de mais gente. Exato, tinha que fabricar, vai perder tempo. Então, põe na árvore onde tem a árvore, aí você crucifica a pessoa ali. Né? Prega essa pessoa ali, amarra essa pessoa ali. Tem vários tipos. Né, você pega os historiadores da época, eles relatam diversas maneiras em que isso ocorria. Tá? Podia ser carregando a cruz, podia ser só levando aquela haste nas costas. Há autores que vão apontar para aquela ideia da haste ser mais próxima da realidade. É difícil a gente ter isso claro, mas, inclusive, foram encontradas algumas pichações cristãs iniciais, não é? E também pichações de desenhos, né? Desenhos feitos em paredes de cidades greco-romanas, de gente tirando sarro de cristão, pintando a cruz de diversas formas. Entendi. Tá? Mas, muito possivelmente, não é, a forma como a igreja retrata não é assim, uma coisa esdrúxula fora da realidade, não. Tá? Jesus pode ter carregado uma cruz pronta, por exemplo. Um detalhe que eu acho interessante em relação à questão da crucificação é que ela não ficava, a cruz não colocava o sujeito muito alto, muito distante do chão, não, Guto. Uhum. Tá? Isso é interessante e cruel ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles deixavam ali para os cachorros ficarem lambendo a ferida dos caras, né? Entendi. Então tinha isso também, tá? Bom, existem várias formas, são muitos relatos, tanto dos romanos, quanto dos gregos, quanto de outros povos que praticavam isso. Uhum. Tá? E há uma menção sobre a questão da morte, como essa morte pendurado, tá? Essa morte de alguém que é pendurado dentro do texto do Antigo Testamento com Absalão, por exemplo. Absalão, que era um dos filhos de Davi, que se revoltou contra seu pai, ele sai a cavalo e ele fica com a cabeça presa no lugar, ele fica morto pendurado. Ou seja, o corpo exposto é uma vergonha. E em Deuteronômio vai dizer, maldito aquele que pende no madeiro, que também já existia esse tipo de morte lá atrás. E era uma morte considerada a pior e a mais vergonhosa que alguém poderia ter. Isso não só para o judeu, mas para os outros povos também daquela época.